Fala, meus nobres, Lohan aqui, gravando mais um dia de operação. Dessa vez eu acreditei que ia dar um spring nesse fundo, tá? Porque tinha pontos aí de liquidez e tudo mais. Tentei antecipar um bocadinho, ele não me confirmou as minhas entradas, só estava um contexto bom, apresentou um candle razoável. Então eu acreditei que ele poderia sair direto daí, porque muitas das vezes quando ele dá o spring, ele simplesmente vai direto, ele não dá muita chance de voltar. Então nesse caso foi meio que uma aposta e não deu muito certo. Nesse caso daqui a pouco vocês vão ver aí na tela que ele foi e deu um stop pra gente. Mas continuando aí, o motivo de eu ter feito essa entrada é acreditando no spring, ele fechou acima do fundo. Não teve confirmações muito bonitas, então eu fiz ela mais na intuição, assim, digamos, não foi exatamente seguindo 100% operacional. Então fiquem aí com essa entrada e tem mais algumas aí que foram realizadas no dia de hoje. Bom, agora a próxima entrada, eu acreditei que ele iria continuar aquela tendência. Por quê? Porque teve um candle que fechou abaixo do outro. Se esse candle fechou abaixo do outro, para mim é um motivo interessante. Nesse caso ele apresentou os padrões do meu gráfico, apresentou tudo que eu gostaria. Um candle fechou abaixo do outro, testou uma linha que eu tenho aí, que é essa linha verde, fez os padrões do nosso gráfico do 1 minuto. Então estava aí uma operação bem interessante. Então ela foi realizada aí. O certo seria proteger nesse ponto que ele está. Só que, como estava muito curto e tem spread, eu não protegi, eu não fiz nada. Porque essas operações de continuidade são operações que são mais curtas. Então quando ele chega na mínima do candle, normalmente ou se protege ou se diminui o stop. Só que nesse caso não tinha muito o que fazer. Nesse caso só tinha que ver se ele desceria mais ou se ele subiria para me estopar. Só que o ponto de proteção seria aí, até mesmo porque no nosso 1 minuto se apresenta um fundo que está sendo respeitado. Ele parou de fechar abaixo de fundo. Só que aquilo que eu falei, o ponto da entrada é um ponto razoavelmente ruim, porque foi no finalzinho do movimento, o fractal se apresentou perto da mínima, então o que dava é se esperar para ver se ele iria na nossa linha amarela ali embaixo, tá? Então teve esse padrão que estava dentro dos conformes, esse sim estava dentro do operacional, diferente do anterior. O anterior era uma entrada mais questionável. Nesse caso não, nesse caso se levar stop estaria certo, está dentro do operacional, se der gain também está certo porque está dentro do operacional. Então eu estava esperando para poder proteger, ele dar uma afundada um pouco mais, ou seja, ele dar uma descida um pouco maior. Só que aí ele começou a subir, porque eu também tenho que lembrar que esse ponto que ele estava é um possível ponto que ele faria o nosso spring, como eu tinha dito anteriormente. Só que na primeira entrada eu tentei antecipar o spring, não teve nada. E nesse caso eu tentei ver se, como a primeira entrada falhou, se ele daria continuidade na descida até aquele fundo amarelo. Mas ele não fez isso e deu um stop. Esperando um pouco mais, a gente teve que um candle fechou acima da nossa linha verde e o outro candle apresentou um padrão que a gente utiliza. Então, com isso, teve uma entrada dentro do operacional. Agora sim, aquele spring que eu estava falando anteriormente, agora foi um spring confirmado, tá? Significa que vai dar certo? Não, mas significa que agora ele está confirmado, então ele pode fazer uma operação longa. Por que que isso funciona dessa forma? Quando se tem uma consolidação, ele tem uma probabilidade de romper essa consolidação para depois ir para o outro lado.
Então tem várias explicações dentro do Wyckoff, das situações dele, que fala sobre isso, é manipulação, é um monte de situações que vão ocorrendo. Então, nesse caso, eu, junto com o contexto que ele estava e a análise que eu tinha feito, eu acreditei que ele poderia estar pegando a liquidez daquele fundo anterior para poder continuar subindo, que ele poderia fazer um falso rompimento nesse gráfico. Então foi isso que eu esperei, ele confirmou com os padrões, diferente da primeira vez que eu tentei antecipar, dessa vez foi uma entrada confirmada dentro do operacional. Assim como a segunda entrada estava dentro do operacional e levei um stop, estava tudo certo. Essa também está dentro do operacional e vamos ver se ela vai dar um stop ou se ela vai dar um ganho. Lembrando que eu tenho essa linha meio rosa no meio aí, ele é o nosso ponto de proteção, tá? Ele poderia ser um ponto de saída se eu não tivesse vendo que era uma captura de liquidez. Se eu tivesse operando contra a tendência, sem acreditar que é um movimento consolidado, aí sim eu teria que sair nesse primeiro alvo, que é onde ele está batendo agora. Só que o mercado está consolidado, está em um ponto razoavelmente difícil de operar para muitas pessoas, porque ele não está em tendência. Quando o mercado não está em tendência, acontecem muitas situações igual eu estou fazendo. Tem várias entradas, às vezes uma venda, às vezes uma compra, e algumas vezes se troca muito rápido essa visão de venda e compra, porque o mercado consolidado tem uma visão diferente de tendência, e aí não está em tendência. Eu não lembro se em algum momento durante a gravação eu abri o tempo maior de 15 minutos, mas nele mostra nitidamente que está consolidado. Então, se é possível fazer compras e vendas, por isso que teve uma compra primeiro, uma venda e uma compra agora novamente, tá? Lembrando que agora já é um ponto de proteger a entrada, tá? Eu vou esperar um pouquinho para esperar esse candle do minuto fechar. Então, assim que ele fechar, eu vou subir a proteção para o 0 a 0, porque se ele voltar daí, vai estar possivelmente errado, porque ele pode voltar para testar 50 dessa pernada que está sendo criada. Aí, ó, mostrou 15 minutos aí, ó, como está consolidado o gráfico. Então eu posso fazer compras e vendas. Então eu posso proteger a entrada nesse ponto, só que eu tenho que ficar atento com duas coisas. Se ele for fazer um pullback em 50 dessa subida, ele vai me tirar. Se ele for fazer um pullback na abertura dessa subida, ele vai me tirar. São movimentos razoavelmente comuns de fazerem. Só que eu não vou ficar à deriva do mercado na expectativa que ele vá bater, parar no 50 para subir. Eu prefiro que ele me tire no 0 e, se der outra oportunidade, eu entre novamente. Eu não confio que o mercado vai dar aquela determinada movimentação. Eu vou com o que ele está me mostrando. Então ele me mostrou uma compra ali, eu faço a compra. Ele mostrou uma venda, eu faço a venda. Então vai indo de acordo com o que o mercado vai me mostrando, tá? Nesse caso eu demorei um pouquinho, eu diminui o stop e agora eu trouxe ele para o 0 a 0, tá? Então vamos ver, nessa operação ela pode ser uma operação que ele embrase uma tendência de alta ou que ele vá na máxima dessa consolidação do 15 minutos, que está uma consolidação grande. Só que ali onde eu coloquei o alvo já é o suficiente dentro do que eu estou operando. Muita gente vai pensar, pô, se você levou 2 stops, não deu seu limite do dia? Não, porque o meu limite está sendo 60 de loss, 60 de ganho. As duas entradas deu uma de 20, uma de 15, então não deu o meu limite de loss. Então eu fiz mais essa entrada, que se eu levasse o stop seria a última. E se eu fizesse ganho, por exemplo, zerasse o loss, eu poderia fazer mais entradas. Só que normalmente dentro de uma operacional, 3 entradas é o suficiente para eu já estar positivo, no máximo assim estourando 5. Então essa entrada eu já tinha colocado na minha cabeça que saindo no 0, ou levando stop, ou ganhando, seria a minha última entrada. Porque não estou muito legal hoje, eu estou meio ansioso com algumas coisas, no mercado brasileiro eu perdi. Então hoje é um dia que eu não estou nos meus melhores dias, então não adianta eu ficar insistindo em mais entradas, nossa, eu vou bater a meta ali, sendo que foi um dia, ok? E
eu não preciso forçar todo dia. Se eu não estou em um dia tão bem como hoje, eu não vou ficar querendo tirar água de pedra. Entendeu? Eu sei ali os limites que tem. Aí se, por exemplo, eu acertasse essa entrada boa aí, levasse dois stops, como o meu psicológico ia ficar? Então eu prefiro parar em um momento que eu sei que tá bom, que tá interessante, do que ficar, nossa, vou nitidamente bater a meta. Não, pô. Tem que ter, às vezes, um discernimento dessa situação. Só que tem que tomar cuidado para você não ficar com medo. Então, por exemplo, perdi 2 dias seguidos, no terceiro dia parei com metade da minha meta em uma entrada. Pô, aí isso é medo de operar por causa dos dias perdidos, medo de perder mais um dia. Então tem essa diferença toda. Então por isso que é muito interessante passar por psicólogo, fazer apoio psicológico para também melhorar no day trader, porque vai mudando várias e várias áreas da nossa vida. Quem faz terapia, psicoterapia, eles vão amadurecendo em vários sentidos, assim como o trader também nos ensina. Se você pega uma pessoa que opera no mercado financeiro, ela tem um controle emocional normalmente maior do que uma pessoa que não opera no mercado financeiro. Dependendo, por exemplo, muitas vezes a disciplina de um cara que opera no mercado financeiro é similar ou até maior a um profissional de alta performance. Por quê? Porque precisa disso dentro do day trade. Se você não tem essa disciplina, você não vai conseguir, você não vai ganhar. Então a disciplina é extremamente importante. Então, se você pega um jogador de futebol, um jogador de basquete e tudo mais, um sniper, eles vão precisar de uma disciplina muito, muito foda para as coisas dele. E você sabe que não é todo dia que eles vão estar seguindo isso, porém vai ser possível ganhar a partir dela, a partir dessa disciplina, que é uma das coisas que vai interferir bastante. Então já está finalizando essa entrada. Eu subi ali a proteção um tempinho atrás, porque se ele voltasse, ele já estava num dos nossos alvos, que era uma eliminação, só que ele podia pegar ali na abertura e fechamento, que são pontos bem interessantes do mercado no americano, no Forex, EURUSD, qualquer um, na Nasdaq. Esses pontos de aberturas e fechamentos são pontos razoavelmente interessantes, tá? Então, por mais que ele pudesse iniciar a tendência, igual eu falei, para buscar o topão, esse daí já era o suficiente dentro do que eu opero. Então, foi isso daí. Essas foram as entradas de hoje. Então, valeu. Não se esqueçam de se inscrever. Caso precisem, eu também faço mentoria particular, mentoria em grupo e também mentoria relacionada à parte do psicológico dos traders. Então, se precisar, só entrar no contrato no Telegram. Tem link na bio, tem link também no canal. Então foi esse aí o dia de hoje. Finalizou com praticamente $60 essa entrada, mais o pouquinho negativo que estava.